foram coisas que eu percebi realmente na primeira semana. E assim, quando você vai num neurologista, num cardiologista, em qualquer tipo de médico, em qualquer tipo de especialista, com uma queixa, né, num dermatologista, porque você está com muita dermatite, muita alergia, ninguém vai falar para você, tira a prótese para ver se você melhora. Sim, gente, exatamente. Não tem lógica isso. A paciente vai até achar que o médico está ficando louco, né? Então, eu acho que isso vai muito do próprio paciente. Isso é do próprio paciente. Eu digo o seguinte, se você, na verdade, o paciente, ele tem um marco. Na verdade, existe um marco na vida para mudança, para esse tipo de mudança e o aparecimento dos sintomas. E, geralmente, o marco, ele é a partir da inclusão do implante, meses depois da inclusão do implante. Ele começa a evoluir com alguns sintomas que vão piorando ao longo do tempo. O que acontece, gente? Eu queria dizer para vocês que vamos entender um pouco isso tudo, porque aqui a gente não está querendo deixar todo mundo, não é para amedrontar as pessoas. É verdade. Eu tenho medo, agora eu não quero mais colocar um implante, não é nada disso. Nosso intuito aqui é que vocês entendam como funcionam as coisas e que existe. E que existe. Que se você, por acaso, começar a sentir, né, esses sintomas que a gente disse aqui, para você ficar atenta. Vou ficar atenta a isso. Acho que na vida a gente tem que estar atento a tudo. Hoje a gente tem conhecimento, a gente tem como ficar atento a tudo, tem como saber tudo. E aí, quando a gente pensa em doença do silicone, a doença do silicone, no meu ponto de vista, existem alguns médicos que discordam, mas no meu ponto de vista, ele é um braço da sindromiásia. Ele é um braço da sindromiásia, por quê? Porque ele tem os sintomas que são muito característicos da doença autoimune. Ele não se comporta exatamente, porque a gente não tem todas as alterações, mas ele para mim, ele se encaixa ali. O que acontece? A sindromiásia, ela é uma síndrome causada, é uma síndrome autoimune causada por um adjuvante. É como se você tivesse qualquer vacina, por exemplo, é um adjuvante. Um preenchedor pode ser um adjuvante. Um implante dentário, uma órtese ortopédica fixa. Qualquer implante, ele pode ser um gatilho para uma doença autoimune. A gente começou a falar muito dessa doença em 2018, quando teve uma médica oftalmologista que apresentou uma síndrome autoimune muito importante, com dor articular, com dores no corpo. E aí, ela foi diagnosticada com sindromiásia causada pelo implante. Mas foi o implante que causou? Não, gente. O implante, ele foi o adjuvante. Ele foi o gatilho. Mas poderia ter sido uma vacina o gatilho dela. Ou qualquer outro tipo de implante. Qualquer outro tipo de implante. Um tratamento dentário que ela tem que ter feito, uma vacina que ela tenha tomado, qualquer coisa. Qualquer Exatamente. coisa. Então, o que eu quero que vocês entendam é que não é para todo mundo que tem prótese sair correndo por aí, vou tirar a minha prótese. Não é isso. É porque algumas pessoas têm uma tendência a uma doença autoimune e que o implante pode ser o gatilho. Porque o implante, ele tem... hoje os implantes eles são muito coesos, né? Mas existem ainda alguns implantes que eles têm como se eles chorassem, como se eles sangrassem. Tanto que é bleeding que a gente chama, né? Como se tivesse um sangramento do silicone. Como se o silicone ele extravasasse pelos porinhos. Como se ele estivesse suando. Suando. Isso exatamente. causa uma siliconose. E a siliconose, ela pode ser o gatilho para doença autoimune. Tá? Então, é uma reação que o organismo vai fazendo ali com um corpo estranho, qualquer corpo estranho, e aí, em um momento, você explode o teu sistema autoimune. Teu corpo está reagindo para te proteger, né? De alguma coisa, porque né? o nosso corpo, ele não tem um limite. Então, quando tem alguma coisa, ele quer te proteger. Ele vai com os soldadinhos lá, todos os soldadinhos na proteção, né? Todo mundo querendo proteger. Só que aí tem um momento que ele fica descoordenado. Porque aí ele já não sabe mais que órgão ele tem que atacar.
porque ele tem lá tem o implante que está causando essa síndrome inflamatória toda. E ele aí já começa atacou o implante de ele todas já as atacou formas. e nada melhora, e aí ele começa a atacar outras coisas. Então, na verdade, o que eu quero que vocês entendam aqui, se vocês saírem daqui entendendo isso, é que não é todo mundo que tem prótese de mama que vai evoluir com síndromiásia ou que vai evoluir com a doença do silicone. Mas a doença do silicone existe e ela tem solução. Sim. Qual é a solução? É o explante. O explante é sempre solução? Essa é outra coisa. Nem sempre é solução. Nem sempre é solução. Porque tem pacientes que acham que, por exemplo, eu tive uma paciente que mora fora, que evoluiu com uma artrite reumatoide. E ela associava a artrite reumatoide dela ao implante. Ela foi a alguns médicos fora, ela mora acho que no Texas, né? E lá levantaram essa hipótese, e como ela é brasileira, já tinha operado comigo, veio ao Brasil. E aí eu falei para ela, olha só, a gente pode sim fazer o explante, mas isso não é uma garantia de que a sua doença, ela vai sumir. Ela pode entrar em remissão, como ela pode não entrar em remissão. Porque esse pode ter sido o gatilho, mas agora você já evoluiu com a doença e não tem mais jeito. E quando você fala entrar em remissão, para elas entenderem, ela fica ali controladinha, silenciosa, né? Ela está ali quietinha, sem causar nenhum dano à saúde. Existe, mas está ali... Mas está ali quietinha. Dormindo. Assim. Isso aí. Uhum. Mas ela teve uma melhora, a gente explantou, ela teve uma melhora durante alguns meses, mas teve outra crise. Aí ela veio para mim e falou assim, doutora Fabiana, quero colocar o silicone. Quero colocar de volta. Uma tentativa, né? E aí não funcionou. É o que a gente conversou, né? Pode ter sido silicone, como pode não ter sido. Aí ela falou, já que eu vou ficar com artrite reumatoide, eu quero ficar com peito. Ok, tudo escolha, bem, né? Tudo bem. É o que eu queria que as pessoas soubessem, que eu queria que vocês mulheres soubessem, assim, porque em boxe as pessoas perguntam muito mais coisas, até porque tem vergonha de mais se expor. reservado ali, né? Eu não acho que todas as mulheres têm que tirar o silicone só porque eu tirei. Eu cheguei a essa conclusão com a Fabiana, inclusive a Fabiana falou, amiga, se depois você quiser colocar de novo, você pensa, a gente faz a mastectomia, você vai ficar super feliz, vamos esperar um ano, vamos ver. Só que eu tô tão feliz que eu não tenho vontade de colocar mais. Não significa que, porque eu passei por isso, todo mundo agora tem que explantar. E realmente existe hoje todo um movimento para o explante do silicone e eu acho que tudo que é demais é grave também. Claro. Olívia, você sabe por que aumentou demais o explante? Porque aumentou muito a inclusão. É matemática, né? Hoje a gente tem médicos, eu não sou a favor disso, tá? Já vou dizendo aqui, não sou a favor, porque eu acho que não condiz. Mas tem médicos que colocam 20, 30 próteses num dia. Não tem o famoso dia da prótese. Dia da prótese. E aí você imagina a quantidade de pessoas com implante que tem. Então, a chance de desenvolvimento da doença do silicone, de desenvolvimento da sindromiase, de desenvolvimento de doenças autoimunes, ela é muito maior. Porque está sendo muito grande a inclusão. Muita gente está colocando implante. E eu ia te perguntar, então, muita gente vai de qualquer jeito, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Isso aí é um assunto que realmente eu quero falar sobre isso, porque por experiência própria. Quando você decide fazer uma cirurgia desse porte, seja colocação de prótese, abdominoplastia, qualquer cirurgia plástica de face, eu acho que você tem que estar preparado para isso e poder fazer isso. Não adianta dizer assim, eu vou procurar um médico baratinho. É porque a Fabiana, Ciclano, Beltrano é caro. Olha só, a Fabiana estuda há 20 anos para fazer o que ela faz. Então, assim, quanto custa você entregar a sua vida na mão de alguém para ficar ali com a vida na sua mão? Você é entubado, você está numa UTI, Sim. Você está no centro médico, né? Então, às vezes, as pessoas elas querem economizar em algo que não tem como economizar
tem um limite máximo de economia. Acabou de mencionar, você está entubado, você está no CTI, isso é fundamental, gente. Você tem que ter, no mínimo, uma estrutura hospitalar. Primeiro. Aí as pessoas... E a estrutura hospitalar não é barata. É porque as pessoas acham assim, ó, minha cirurgia foi R$40 mil. Doutora Fabiana ganhou R$40 mil, mas não é meu o dinheiro, gente. Se eu contar... Gente, não, Fabiana, mas se você ganhasse R$40 mil só pelos 20 anos, 30 anos que você vem estudando, para pegar uma pessoa e transformar a vida dela, porque muitas vezes uma cirurgia dessa muda a vida de uma pessoa. Tá mudando a minha vida, gente. E olha, eu tenho 45 anos e todo dia minha vida muda um pouco, mas tem horas que, assim... Isso é uma virada de chave muito grande, né? É uma virada de ciclo. Né? E onde a Fabiana fez parte. E eu bato nessa tecla, porque assim, às vezes, por uma economia de, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil reais, você pode depois vir a ter um prejuízo de 50 ou até com a sua própria vida, pagar com a sua própria vida. Então, assim, eu aconselho, se você tiver condição de fazer uma cirurgia plástica, que você faça com um profissional excelente, experiente, com um currículo, né, memorável, de respeito, como é o da Fabiana, ou então nem faça. Se programa um pouquinho mais, né? Espera. Não e não pensa, não é só a cirurgia em si, é o trabalho da Fabiana, é o trabalho de toda uma equipe médica envolvida nisso, é o pós-operatório, são as drenagens, eventualmente qualquer tipo de alergia que você possa ter a algum medicamento, são as medicações que você tem que tomar, porque você não pode fazer uma cirurgia e depois não usar a cinta certa, você não pode já não temos tomar... uma terceira integrante aqui do podcast, tô gostando de eu tô falando por mim, né? A Fabiana é braba, tá? Quando ela tem que dar bronca, ela tá. Olha só, vai ter que usar essa cinta, essa medicação. Traz aí a cartela de medicação, quero ver como é que tá a sua medicação. Então, assim, aí você começa a ver a seriedade que é. Sim. E como eu confio muito na Fabiana, não teve nada que ela me falou que eu não tenha feito. E deu tudo certo. Hoje, depois de 20 dias, eu tô aqui para testemunhar e testificar sobre o sucesso que foi a minha cirurgia. Eu acho importante compartilhar isso com vocês. Eu acho importantíssimo, porque muita gente não fala. Principalmente no meio evangélico, né? Existe um tabu. Sim. Gente, não é pecado fazer cirurgia plástica, não é pecado se cuidar, né? Se cuidar, não é pecado colocar o seu botox se você quiser, não é pecado cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, entendeu? Eu não vejo pecado nenhum nisso, e se você tem alguma coisa boa para falar para as pessoas e para compartilhar, você tem que fazer isso. Eu sei que todo mundo não precisa falar sobre todo tipo de procedimento que você faz, mas se você tiver alguma coisa boa para compartilhar com as pessoas, então usa o seu veículo de comunicação para fazer algo que seja relevante para as pessoas, que tenha um propósito. Porque hoje a gente vive num lugar bem polarizado mesmo para tudo. Né? Então, assim, é preciso você saber assim, hoje é muito fácil ganhar dinheiro com a internet. É mesmo, todo mundo ganha dinheiro com a internet. Agora, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você vai ganhar dinheiro fazendo com coisas que não prestam e não agregam em nada, ou você vai ganhar o seu dinheiro deixando um legado para essa e para as próximas gerações. No meu caso, eu prefiro deixar um legado. Se eu ganhar dinheiro, é ótimo, a gente precisa de dinheiro, todo mundo precisa. Sim. Claro. Mas isso aqui não se trata disso, isso vai além disso. Liz, você não faz ideia de quantas perguntas eu fico lá respondendo por ela. Mas o que vocês estão ganhando fazendo isso? Vocês mostram como a doutora é corrida e pra lá e pra cá, mas aonde vocês ganham com isso? O YouTube paga vocês? E o seu chamado de vida? É isso. E a sua vocação? É isso. Né? E você ter um depoimento de uma paciente, não só como eu, mas como tantas que passam pelo seu consultório com todos os tipos de problema na vida. E a quantidade de pacientes que não estão preparadas para fazer uma cirurgia e a Fabiana simplesmente não opera. Claro. Isso ela não conta, isso aí, né? Sim. Muitas vezes ela não fala. Às vezes a paciente acha que se ela fizer uma cirurgia, ela vai resolver todos os problemas da vida dela. Problemas matrimoniais, particulares. A pessoa chega lá com um problema de depressão, com um problema psicológico, com um problema no casamento, com um problema com os pais, com um problema na carreira, e ela acha, pronto, eu não quero mais saber de nada, eu vou fazer uma cirurgia. Aí quando chega o pós, ela descobre, meu Deus do céu, acabou meu casamento. E entra em depressão.
e aí o corpo não se Isso cura. afeta em toda a cicatrização, em todo o pós-operatório, E né, a Fabiana Fabi? sabe disso, né, Sim, Fabi? nossa, Porque muito. é uma paciente que, em vez dela se recuperar em 20 dias, ela vai levar 2, 3, 4, até 6 meses para sair de um Muito. O pós-operatório. pós-operatório, aí ele fica muito mais demorado, mais arrastado, né? E aí a gente tem que acompanhar mais de perto, porque aí o paciente fica deprimidinho, a cicatriz não acontece, parece que não cicatriza. É. Então, tudo fica mais difícil, né?